Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar. Alguns deles estão flutuando livremente, são chamados de planetas interestelares, e se movem pelo centro galáctico. Outros orbitam sua estrela hospedeira, ou duas. Astrônomos descobriram exoplanetas pela primeira vez na década de 1990. Desde então, encontraram milhares deles. E agora você também pode observá-los. Alerta de spoiler: alguns são bem bizarros. Outros se assemelham ao nosso planeta natal e provavelmente poderiam suportar a vida. O mais próximo da Terra é Próxima Centauri b. Fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra e, recentemente, os astrônomos descobriram que pode se assemelhar ao nosso mundinho ainda mais do que se pensava anteriormente. Ele é apenas 17% mais massivo e orbita uma estrela mais fraca e de menos massa que o Sol. O Próxima Centauri b está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que existem chances de que a água líquida e a vida possam existir ali. Parece que o exoplaneta tem rotação sincronizada com sua estrela-mãe. Isso significa que um de seus lados está de frente para a estrela o tempo todo e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Ele está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação dela pode estar afastando o ar dele. Se este for o caso, é improvável que Próxima Centauri b tenha água líquida em sua superfície. Gliese 832c está a 16 anos-luz da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a poucos passos de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais massivo do que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como essa estrela é uma anã vermelha muito mais fria e escura do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se é semelhante a ele. Provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa, que acaba criando um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que pode liberar de volta ao espaço. Isso significa que Gliese 832c é mais propenso a se assemelhar ao escaldante Vênus do que a nossa relativamente fria Terra. Outro semelhante ao nosso é o TOI 700d, localizado a 100 anos-luz de distância de nós, na constelação de Dorado. Ele orbita uma estrela anã pequena e bastante fria, que representa cerca de 40% da massa e do tamanho do Sol. Sua temperatura superficial é metade da solar. O planeta mais externo, o próprio TOI 700d, é quase do tamanho da Terra. Também fica na zona habitável de sua estrela-mãe, mas não é atingido por nenhuma erupção dela. Isso aumenta as chances de o exoplaneta ser habitável, e significa que pode potencialmente desenvolver e manter a vida. Os cientistas não sabem ao certo as condições exatas na superfície dele, mas uma das simulações computacionais que criaram mostra um planeta coberto de um oceano com uma atmosfera muito densa, dominada por dióxido de carbono. Os astrônomos pensam que uma atmosfera semelhante cercou Marte quando este era jovem. Mas outro modelo 3D mostra a TOI 700d como um mundo sem nuvens. É assim que nossa Terra provavelmente se pareceria se não estivesse coberta de oceanos. Os ventos ali se afastam do lado noturno do planeta e se encontram na região que está virada diretamente para a estrela. Há um exoplaneta que se destaca entre os demais devido à sua incrível cor magenta. Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem. Ele se chama Gliese 504b e a distância para sua estrela-mãe é 9 vezes a existência entre o Sol e Júpiter. Sua formação é relativamente recente, ainda está brilhando de calor. É por isso que sua superfície parece rosada. A apenas 20 anos-luz do Sol, que não é uma distância tão grande quando falamos de espaço, um planeta interestelar bizarro está vagando pela nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, mesmo que não orbite nenhuma estrela, ainda tem um campo magnético incrivelmente poderoso, 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. O exoplaneta também produz auroras incríveis. Quando foi descoberto, em 2016, os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom, que é um objeto grande demais para ser um planeta e pequeno demais para ser uma estrela. No entanto, mais tarde, eles obtiveram provas de que o objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom. O planeta com certeza é um gigante entre seus pares. É 1,2 vezes mais largo que o maior do Sistema Solar, Júpiter, e mais de 12 vezes mais pesado.
Os astrônomos acreditam que o campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir as auroras. Mas o mais curioso é que elas são geradas de uma maneira diferente das que existem na Terra. Pode ser porque a Lua do exoplaneta o ajude a criar esses shows de luzes. Se você viajasse 20 mil anos-luz para longe daqui, chegaria perto de uma anã vermelha na constelação de Sagitário. Essas estrelas são muito legais e pequenas. Muito longe dela, que é muito fria, há um planeta. A distância entre ele e sua estrela hospedeira é tão grande que recebe muito pouco calor, sendo um dos mais frios já detectados. A temperatura média em sua superfície é inferior a menos 218 graus. É por isso que ele está coberto por uma espessa camada de gelo. Se você pisasse em sua superfície, não veria nada além de geleiras, planícies e montanhas de gelo. E ainda assim, os astrônomos afirmam que a vida pode existir profundamente abaixo da superfície congelada. Tudo porque é provável que o núcleo gere calor suficiente para derreter parte de seu gelo interno. Nesse caso, pode haver um enorme oceano subsuperficial, talvez até repleto de formas de vida bizarras. Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos é o PSR B1620-26b, com cerca de 12,7 bilhões de anos. É quase 3 vezes mais antigo que a Terra, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Isso também significa que o planeta Gênesis se formou apenas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Ele é tão antigo que suas duas estrelas-mãe tiveram tempo suficiente para evoluir para uma anã branca e um pulsar, fazendo quase 100 revoluções por segundo. O nascer do Sol ali deve ser incrível. Aposto que o próximo exoplaneta não é como qualquer outro que você possa ter visto antes. Muitas vezes é chamado de Super Saturno, ou Saturno que usou esteroides. Isso porque o J1407b tem um sistema colossal de anéis. Eles são 640 vezes maiores que os do planeta do nosso sistema solar. Esse objeto espacial bizarro está a 434 anos-luz da Terra, sendo o único que conhecemos com anéis semelhantes aos de Saturno. Se você movesse o J1407b para o nosso sistema solar e substituísse Saturno por ele, seus anéis pareceriam muitas vezes maiores que o de uma lua cheia. Os astrônomos notaram uma lacuna na metade dos anéis. As chances são altas de que uma exolua do tamanho de Marte o orbite em algum lugar dentro dessa lacuna. Se você vivesse nela, teria uma vista incrível toda vez que olhasse para o céu. Este exoplaneta chamado WASP-12b engole a luz proveniente de sua estrela. É um dos mundos mais sombrios que conhecemos. Tudo porque seu lado diurno consome luz em vez de refleti-la de volta ao espaço. E é gigante, o dobro do tamanho de Júpiter. Ele prende mais de 94% da luz que atinge sua atmosfera. Essa provavelmente será a principal razão para as temperaturas insanas em sua superfície, que podem alcançar até 2.500 graus, quase metade das registradas na superfície do Sol. O WASP-12b viaja tão perto de sua estrela hospedeira que precisa de apenas um dia para completar uma órbita. Seu lado noturno não é tão quente quanto o diurno, apenas 1.200 graus. Por causa dessa diferença de temperatura, o vapor de água e as nuvens se reúnem acima de sua superfície. De tempos em tempos, redemoinhos de material da atmosfera superaquecida do planeta caem em sua estrela. A cerca de 4.000 anos-luz de nós, existe um exoplaneta que pode ser um diamante enorme. Tem 5 vezes o tamanho da Terra, mas precisa de apenas 2 horas e 10 minutos para orbitar sua estrela-mãe. É um pulsar girando a uma taxa de 10.000 vezes por minuto. É mais denso do que qualquer outro planeta que descobrimos até agora. Consiste principalmente de carbono, que é tão denso que os astrônomos pensam que pode ser cristalino. Se fosse verdade, poderia significar que pelo menos alguma parte é diamante. Em WASP-76b, chove ferro em seu lado noturno, e a temperatura no lado diurno alcança cerca de 2.400 graus. Isso é quente o suficiente para vaporizar a maioria dos metais. Este exoplaneta é um pouco menor que Júpiter e está localizado a 640 anos-luz da Terra. As condições climáticas tão aterrorizantes neste mundo são causadas por sua órbita incomum. A distância entre WASP-76b e sua estrela-mãe é 10 vezes menor do que a de Mercúrio e o Sol. É por isso que a rotação é sincronizada.
Um lado do WASP-76b sempre encara a estrela, e o outro está sempre no escuro. Este exoplaneta azul brilhante fica a 62 anos-luz da Terra. Um pouco maior que Júpiter, parece calmo e pacífico. Sua cor azul pode lembrar o nosso mundo, mas essa aparência familiar esconde sua natureza horrível. A bela tonalidade vem de átomos e partículas de silicato que compõem a atmosfera. Mas as velocidades do vento ali podem chegar a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. E a temperatura pode alcançar até 870 graus. Mas isso não é o pior. Nesse mundo bizarro, chove vidro, horizontalmente. Então provavelmente não é o lugar onde você gostaria de passar suas férias. Confira só. Os astrônomos descobriram um exoplaneta que estão chamando de Super Saturno. Tem anéis sobre uma largura de UA. UA é como os planetas se cumprimentam quando passam. UA! Ou será uma unidade astronômica, que é a distância do Sol à Terra. Esse é um sistema de anéis incrivelmente grande, daí seu nome. O Super Saturno está sendo chamado de Objeto de Mamajack, em homenagem ao astrônomo que liderou a equipe a que devemos a descoberta. O professor Eric Mamajack, da Rochester University, em Nova York, encontrou o Super Saturno enquanto vasculhava dados baixados de observações de trânsito de grande angular. O WASP é a sigla para Wide Angle Search for Exoplanets. É um projeto engenhoso desenvolvido no ano 2000 por astrônomos da Queen's University, em Belfast, Irlanda do Norte, e da Universidade de St. Andrew, na Escócia. Usando 4 telescópios, as câmeras de vídeo CCD nos telescópios registram um leve escurecimento da luz das estrelas causado por objetos que passam na frente delas. Isso é chamado de método de detecção de exoplanetas por trânsito. Por exemplo, o planeta Vênus transita em nossa visão do Sol a cada 200 anos. Um ponto preto, a silhueta de Vênus, é visível cruzando na frente do Sol enquanto Vênus passa entre a nossa linha de visão e o Sol. Este minúsculo eclipse faz com que a quantidade de luz solar que chega à Terra seja reduzida em uma quantidade minúscula, também conhecida como pequenina. O mesmo vale para todas as estrelas da Via Láctea que têm planetas ao seu redor. Exoplanetas transitando na frente de estrelas devem estar em linha direta de visão com a Terra para que a luz da estrela seja esmaecida. Esses trânsitos não ocorrem com muita frequência. É por isso que milhares de estrelas devem ser observadas simultaneamente pelo maior tempo possível, entre 4 e 8 horas por noite. O WASP foi criado para monitorar continuamente o maior número possível de estrelas. Talvez uma delas mostrasse um trânsito de exoplanetas. Isso se traduz em muitos dados sendo produzidos, cerca de 40 gigabytes por sessão de visualização. Cientistas da computação da Universidade de Leicester, na Inglaterra, desenvolveram um programa de computador para armazenar os dados e gerar gráficos fotométricos da intensidade da luz de cada estrela. A Open University, também na Inglaterra, aderiu ao projeto WASP, pegou esses dados e os disponibilizou para pesquisas de astrônomos de todo o mundo. Os gráficos da intensidade da luz das estrelas que mostram mudanças em seu brilho são chamados de curvas de luz. Esses gráficos têm 2 eixos. Um é o eixo da linha do tempo, o outro é da intensidade da luz. À medida que o objeto, considerado um exoplaneta, embora também possa ser uma estrela anã marrom, cruza na frente da estrela, o eixo da linha do tempo acompanha a rapidez com que ele está se movendo. Ele nos diz a distância do objeto até a estrela, enquanto o eixo de brilho acompanha o quanto a luz da estrela diminui. Dessa forma, podemos descobrir o tamanho do objeto. Obviamente, objetos grandes escurecerão mais a luz e serão mais fáceis de detectar. Atualmente, os equipamentos baseados na Terra não são sensíveis o suficiente para medir o escurecimento causado por planetas tão pequenos quanto a Terra. Os do tamanho de Netuno e maiores são o limite para o WASP. No entanto, o telescópio espacial James Webb, que agora está em operação, tem uma sensibilidade muito maior e será capaz de resolver os trânsitos de exoplanetas do tamanho da Terra. Eu sei que você quer que eu chegue ao Super Saturno, mas há outra coisa com a qual você deve estar familiarizado antes de chegarmos lá. Se o exoplaneta tiver uma atmosfera, ou, no caso de Super Saturno, um sistema de anéis, a luz estelar da estrela em que o planeta está transitando brilhará através da atmosfera ou sistema de anéis, e isso também pode ser detectado. A curva de luz mostrará menos escurecimento nos dados fotométricos, porque nem toda a luz da estrela será bloqueada. Alguma luz ainda passará pela atmosfera ou pelos anéis. Isso é importante porque dá aos astrônomos uma leitura da atmosfera.
o telescópio espacial James Webb está equipado com espectroscópios que podem determinar o conteúdo de gás da atmosfera de exoplanetas em trânsito, oxigênio, metano, carbono, etc. O projeto WASP está realmente se popularizando. Há um projeto Super WASP, agora constituído por WASP North e WASP South. Um olha para o céu do hemisfério norte, o outro para o céu do hemisfério sul. Há também uma pesquisa de trânsito de nova geração, NGTS, baseada no projeto WASP. É automatizada, para que os astrônomos não precisem ficar acordados a noite toda tomando café, mas eles podem se quiserem. Localizado no Observatório Europeu do Sul, no deserto do Atacama, no Chile, o NGTS varre milhões de estrelas e descobriu mais de 100 exoplanetas com um tamanho tão pequeno quanto 3 vezes o tamanho da Terra. O NGTS iniciou um clube Planet Hunters nas mídias sociais. Cientistas cidadãos podem pesquisar o banco de dados online de curvas de luz. O que tinha sido um esforço estritamente britânico iniciado por 1 ou 2 astrônomos é agora um fenômeno mundial. Com a capacidade de ler as assinaturas espectroscópicas dos gases atmosféricos durante os trânsitos de exoplanetas, surgiu uma nova ideia: tecnoassinaturas. Isso é identificar especificamente gases em atmosferas de exoplanetas que são produzidos por civilizações. O telescópio espacial James Webb pode fazer isso. Gases de poluição como clorofluorcarbonos, CFCs, podem ser vistos espectroscopicamente, se presentes. O trítio dos reatores de fusão, se existirem, também podem ser detectados, juntamente com os padrões de calor das cidades nas superfícies dos planetas. Tecnoassinaturas é um conceito recente que se originou após o início do projeto WASP. Quem sabe o que vai aparecer? Agora vamos voltar ao Super Saturno. A estrela que o Super Saturno orbita é a J1407, uma pequena, tênue estrela da pré-sequência principal, semelhante ao Sol, da 13ª magnitude. Bem, o olho humano só pode ver estrelas com cerca de 6ª magnitude, e cada magnitude é 2,5 vezes mais fraca que a anterior. Portanto, não é uma estrela excepcional, apenas outra estrela telescópica na região de Escorpião Centauro do céu noturno. J1407 é uma estrela jovem que ainda não se estabeleceu em sua fase estável de longa duração. Isso é importante porque Super Saturno, oficialmente J1407b, está mostrando sinais de ter um sistema de anéis em um estágio inicial de desenvolvimento. A curva da luz do Super Saturno estava escondida na montanha de dados do projeto Super WASP. O professor Mamajek e seu associado, Matthew Kenworthy, da Universidade de Leicester, estudaram os dados minuciosamente e produziram um relatório detalhado. O conhecimento depende de bons registros. O eixo horizontal da curva de luz do J1407b, o eixo do tempo, é o que está causando todo o burburinho. O Super Saturno levou semanas para transitar na frente de sua estrela-mãe, 56 dias para ser exato. Os sistemas de anéis planetários com os quais estamos familiarizados em nosso sistema solar orbitam ao redor do equador dos planetas gigantes gasosos e são muito finos, de apenas alguns metros de espessura até alguns centímetros. Em um telescópio, os anéis de Saturno parecerão desaparecer quando o planeta estiver com inclinação zero em direção à Terra. Saturno deve estar inclinado em um ângulo em relação à Terra para que seu belo sistema de anéis seja visível. É algo que todos deveriam fazer questão de ver: Saturno em um telescópio. Se os anéis do Super Saturno bloquearam a maior parte da luz de J1407 por 56 dias, isso significa que o planeta deveria estar orbitando em uma inclinação acentuada em relação à sua estrela. Se estivesse com inclinação zero, não veríamos os anéis bloqueando a luz. Portanto, o tempo orbital pode ser determinado: 10 anos no mínimo a 200 anos se a órbita for altamente elíptica. Calcula-se que o próprio superplaneta tenha 24 vezes a massa de Júpiter, o que significa que, se for gasoso, pode ser uma estrela anã marrom. Super Saturno parece ter um objeto do tamanho de Marte orbitando em torno dele, porque há uma enorme lacuna nos anéis que provavelmente foi limpa por um objeto grande. A divisão Cassini nos anéis de Saturno é onde a Lua abriu um caminho através dos anéis de Saturno. A curva de luz de Super Saturno foi observada apenas uma vez. Todos os sistemas de detecção de exoplanetas estão atentos esperando que volte a circundar a J1407. Ninguém sabe quando isso vai ocorrer. Alguns astrônomos sugeriram que J1407b é um sistema estelar de anãs marrons em si, apenas passando em frente, mas não conectado à estrela J1407. Um reaparecimento orbital do Super Saturno refutaria essa teoria.
A região central do Super Saturno bloqueou toda a luz de sua estrela primária. Isso é o que indica que o sistema de anéis é novo e está em uma fase inicial de desenvolvimento. Com o tempo, espera-se que a massa do anel muito densa próxima ao planeta diminua à medida que toda essa matéria é absorvida pelo planeta ou ejetada para o espaço. Isso é o que aconteceu com os planetas gigantes gasosos do nosso sistema solar. O objeto Mama Jack é um choque. Nunca antes, ou desde então, uma curva de luz como a do Super Saturno foi detectada. Super Saturno adicionou um novo capítulo à nossa compreensão da formação dos sistemas de anéis. Um brinde a você, Super Saturno. Espero vê-lo novamente em breve. Escuro, misterioso e frio. É assim o espaço, cheio de cometas, asteroides, planetas e estrelas. E mais uma coisa que está escondida ao longe, bem além de Plutão. Sim, esse pode ser o 9º planeta do Sistema Solar, aquele que as pessoas passaram séculos imaginando. O IRAS, acrônimo em inglês para Satélite Astronômico Infravermelho, coletou dados interessantes em 1983. E eles podem ser a prova de que o planeta 9 está escondido lá. Ninguém sabe ao certo se ele existe mesmo, mas essa descoberta ajudou a construir um modelo para entender melhor esse possível planeta. E em 2016, os cientistas descobriram que alguns objetos espaciais pequenos estavam orbitando de um jeito estranho no cinturão de Kuiper, a região externa do nosso sistema solar. É um anel com formato de donut, cheio de resquícios de quando nosso sistema solar estava se formando. Os objetos nessa região do espaço possuem órbitas estranhas, como se um corpo grande com uma forte gravidade os estivesse puxando para longe. Toc toc, planeta 9 de novo. Segundo teorias, ele pode ter de 5 a 10 vezes a massa do nosso e pode estar até 20 vezes mais longe que Netuno. A unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Plutão está a cerca de 40 unidades astronômicas do Sol. Mas o planeta 9, se ele realmente existir, fica entre 400 e 800 unidades astronômicas de distância. Seriam necessários de 10 a 20 mil anos terrestres para esse corpo espacial misterioso completar uma única volta ao redor do Sol. Isso torna mais difícil sua captura. Há uma teoria que diz que o planeta 9 pode ter sido formado entre as órbitas de Júpiter e Netuno, igual o resto dos gigantes gasosos do nosso sistema solar. A força gravitacional de um desses dois provavelmente o tirou de sua órbita. Ah, não! Aí ele pode ter ido parar longe dos outros 8 que conhecemos e acabou virando um lixo gelado bem pequeno no começo. Mas à medida que o tempo passou, limpou sua órbita dos pedaços congelados de rocha e poeira e finalmente se transformou em um planeta de verdade. Outra teoria diz que esse pode ser um planeta que outra estrela perdeu pelo caminho enquanto estava passando perto do nosso sistema solar. De qualquer forma, ele provavelmente não reflete tanta luz solar, já que está muito distante. E os astrônomos não têm certeza sobre onde exatamente devem procurá-lo. O espaço é escuro, misterioso, infinito, obviamente. Mas se encontrarmos o planeta 9 algum dia, ele será a primeira prova sólida de que há mais em nosso sistema solar do que imaginávamos. Agora vamos falar sobre um exoplaneta interessante que fica a apenas 90 anos-luz de distância de nós. Um exoplaneta geralmente é um planeta que fica fora do nosso sistema solar. Este tem uma atmosfera com nuvens de água. Um ano ali dura 24 dias terrestres. E ele viaja ao redor de uma estrela anã vermelha, que é muito menos brilhante e menor que o nosso Sol. É por isso que, embora esteja 8 vezes mais próximo de sua estrela do que estamos do nosso Sol, a temperatura lá é parecida com a que temos aqui. Seu tamanho é parecido com o de Netuno. Também é menos denso, o que significa que é composto por mais gás, ao contrário da Terra, que é feita de rocha. A temperatura média lá é de 60 graus, o que o torna um dos exoplanetas pequenos mais frescos que já descobrimos. E quanto mais frio, maior a chance de encontrarmos nuvens em sua atmosfera. Pesquisadores descobriram mais de 4.000 exoplanetas, mas todos foram encontrados dentro da Via Láctea, pelo menos até agora. Pela primeira vez, os astrônomos podem ter avistado um fora da nossa galáxia. Eles o chamaram de M51 ULS-1, que fica localizado na galáxia Whirlpool, que tem formato espiral e se localiza a 28 milhões de anos-luz de distância de nós. Um dia, uma jovem estrela gigante e bonita ficou presa em uma dança gravitacional com uma coisa que poderia ser uma densa estrela de nêutron, que é o núcleo colapsado de uma estrela gigante, ou um buraco negro.
Esse parceiro de dança tinha uma gravidade incrivelmente forte e estava engolindo a estrela, rasgando seu plasma com voracidade. Aí uma coisa inusitada aconteceu. Um objeto desconhecido, talvez do tamanho de Saturno, passou e acabou bloqueando nosso sistema solar desse confronto. Agora, ninguém consegue ver o que está rolando, mas esse pode ser o planeta mais longínquo que já descobrimos. Existe um recém-descoberto fora do nosso sistema solar. Com o tamanho de Júpiter, orbita 2 estrelas. E, como podemos observar daqui, atravessa na frente de ambas. A volta completa ao redor delas, que significa 1 ano, leva aproximadamente 200 dias terrestres. Ao descobrirem o planeta anterior, os cientistas também viram que ele tinha um companheiro inusitado. Trata-se de um Júpiter extra quente, com uma órbita ultra apertada ao redor da estrela. 1 ano lá dura menos de 2 dias na Terra. Esse planeta possui uma órbita com um formato super esquisito. Além disso, viaja na direção oposta da rotação de sua estrela. Se você pudesse viajar para 57 anos-luz de distância da Terra, veria uma coisa rosa escondida na escuridão. À medida que se aproximasse, ela se tornaria maior e ainda mais fascinante. Sim, é um planeta cor de magenta, localizado a poucos bilhões de quilômetros de seu Sol e um dos mais jovens que os cientistas já descobriram. Ele só tem entre 100 e 200 milhões de anos de idade. É formado por um gás rosa parecido com o de Júpiter. Então, se você pudesse voar para perto de sua superfície, esse gás envolveria seu corpo como se fosse uma névoa espessa. Você está se aproximando cada vez mais, indo mais fundo e o gás está ficando mais escuro, com um tom avermelhado. E veja só como é o núcleo dali. É super quente. Por causa dessa alta temperatura de 240 graus, esse carinha parece um forno. O calor é o que o faz brilhar tanto. Você percebe que o céu também é rosado, com nuvens feitas de gotícula de água congelada, parecidas com as nossas. Existe um exoplaneta com a metade da massa da Terra e é um dos menores que já encontramos fora do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 9.000 quilômetros. Como comparação, o da Terra é de 12.700 quilômetros. Esse corpo espacial é composto em sua maioria por ferro, parecido com Mercúrio, que tem um grande núcleo de ferro e uma crosta muito fina, o que o torna diferente do nosso sistema solar. Nas primeiras etapas de sua existência, ele colidiu com algum corpo celeste pelo menos uma vez. Esse choque afastou suas camadas externas, por isso só restou seu firme núcleo de ferro. Talvez esse pequeno exoplaneta também tenha participado de uma gigante colisão espacial que provavelmente levou o manto dali para longe, deixando grande parte de seu núcleo de ferro. Ou talvez isso seja apenas o que restou de um planeta gasoso que tinha o tamanho de Netuno. A atmosfera pode ter sido mandada para longe por, digamos, uma quantidade gigante de radiação vinda da estrela. Esse planeta está a apenas 31 anos-luz de distância de nós, e o dia lá dura menos de 8 horas terrestres. Ele é só um pouquinho maior que Marte. As pessoas provavelmente jamais viverão nesse lugar, por causa de sua temperatura extrema, que pode chegar a 1.500 graus. Pode haver até lava derretida no lado que fica virado para sua estrela. Temperaturas assim são altas o suficiente para evaporar qualquer atmosfera. Então, esse corpo espacial pode ter tido uma no passado. Geralmente, gigantes gasosos, como Júpiter, não conseguem abrigar vida por causa de suas condições climáticas, temperaturas e pressão extremas. E não há blocos de construção da vida por lá. Mas alguns menores, como a Terra, possuem mais ingredientes essenciais como oxigênio e água líquida. Além disso, possuem climas mais amenos e outras condições favoráveis. Mesmo assim, nem todos são capazes de abrigar vida. Não é nada fácil encontrar um local com condições semelhantes às que temos aqui. Ou, pelo menos, com as que permitam que a vida se desenvolva. Mas apresento o Kepler-22b. Uma de nossas descobertas mais promissoras. Ele fica a 600 anos-luz de distância de nós, tem o dobro do tamanho daqui, com temperaturas de 22 graus. E se encaixa na categoria Super-Terra, da qual faz parte um grupo de planetas diferentes de tudo que temos em nosso sistema solar. Eles são mais massivos que a Terra, porém mais leves que gigantes de gelo como Urano ou Netuno. Podem ser compostos por rocha, gás ou uma mistura dos dois. Kepler-22b está dentro da zona habitável de sua estrela-mãe, que é menos brilhante do que nosso Sol. Ele provavelmente possui um núcleo rochoso e pode ter um oceano, mas que não abriga nenhuma vida.
Pelo menos, não que a gente saiba.